E como eu estava falando sobre esse ponto de que o país, a solução para o país, para o Brasil mudar é a volta da obrigatoriedade do registro em carteira, a volta dos benefícios dos direitos dos trabalhadores, porque pela exploração de mão de obra, também em relação à qualidade dos trabalhos hoje, da prestação de serviço dos trabalhos, ela está muito abaixo. Deveria de voltar à aplicação das leis de éticas, por exemplo, de sistema de prestação de serviço, de qualidade de prestação de serviço. Porque hoje a mão de obra está sucateando o serviço público. A mão de obra utilizada por estagiários, a mão de obra da saúde utilizada por residentes, em que banaliza os direitos até na educação, gente. Até na educação isso está sucateando a prestação de serviço, está sucateando o, os direitos em relação à saúde, causando prejuízos ao usuário, que é usuário da saúde, o que é usuário da educação, e pela falta das leis antigas, da obrigatoriedade do registro em carteira, que a lei dizia o seguinte: uma pessoa que prestasse serviço, que trabalhasse em um determinado local, não poderia trabalhar mais de 45 dias sem registro na carteira, porque era ilegal. Enquanto a massa trabalhadora do Brasil não tiver a seguridade, não voltar à obrigatoriedade da carteira de trabalho registrada, o país não terá uma economia vigente, não terá uma economia que possa garantir uma arrecadação, que os impostos que era obrigatório que os empregadores pagavam geravam serviços, geravam lucros para os municípios, gerava arrecadação para os municípios e para o estado. Ou seja, os municípios e os estados tinham uma estabilidade econômica por causa da seguridade, inclusive o comércio faturava mais, havia uma venda maior, uma arrecadação maior de produtos e serviços, havia lucro para o comércio. Hoje, os comerciantes, sejam de grandes cidades, sejam de pequenas cidades, principalmente as cidades turísticas, não desenvolvem. Não desenvolve por quê? Por causa desse fator que foi tirado, os direitos trabalhistas dos trabalhadores, e foi tirado a obrigatoriedade da carteira de trabalho. Ou seja, isso fez com que o fundo do INSS,
estivesse abaixo, pagasse a mais e estivesse abaixo da arrecadação. E nessa matemática, o que vai acontecer? O governo vai ter que fazer futuramente uma nova reforma nesse sistema, uma nova reforma colocando critérios, tornando impossível de um trabalhador se aposentar, mesmo com tempo de contribuição, mesmo com idade. Então não existe outro caminho. Não existe. O caminho que existe para ter uma economia forte, para derrubar a inflação, é a volta da obrigatoriedade da carteira de registro da carteira. Isso vai garantir o quê? Vai garantir uma melhoria de prestação de serviço. Vai garantir, por quê? Porque os profissionais só vão ser contratados, os profissionais, mão de obra barata não produz, não é eficiente na produção de produtos, não é eficiente na prestação de serviços. Mão de obra barata só sucateia, só dá prejuízo para todos os setores da mobilidade econômica do país. Não adianta colocar lá, dizer que é PT que está lá, que é Partido dos Trabalhadores, que está o PDT, que está o Partido Trabalhista, sendo que nada relação trabalhista esteja sendo feito. Não adianta colocar equiparação de salários de mulheres para homens se não houver a seguridade trabalhista, a obrigatoriedade da carteira de trabalho registrada.